Bem, retomando aqui, eu vou fazer um combinado com vocês, uma exigência minha, tá, gente? Toda vez que vocês estiverem lendo texto, vocês vão encontrar palavras difíceis que vocês não vão entender. Eu quero que vocês grifem essas palavras e escrevam embaixo o significado dela, tá bom? Não precisa escrever um texto longo, é que nem eu falei pra você agora. Você viu lá a palavra égira, você não sabe o que é, foi lá pesquisar. Égira é proteção, exílio. Escreve lá, égira, proteção, exílio. Pronto. Jihad. O que é jihad? Jihad é pregar a palavra verdadeira pelos povos. Então, você escreve lá, jihad, pregação da verdadeira palavra, não sei o que. É isso que significa, ser um significado simples. É muito ruim você ler um texto e não entender as palavras que existem nele. Então, por favor, se você lê uma coisa e não entender, não passa por cima e continua lendo, senão você vai se perder, tá? Leu, não sabe o que é, grifa, vai lá, pesquisa. Você tem dicionário na sua casa, não tem? Tem celular? Tem computador? Pergunta para um pai, pergunta para um avô, pergunta para um tio, pergunta para o irmão, eles vão saber explicar para você, tá? No livro também tem lá alguns dos significados, talvez possa te esclarecer, tá? Mas voltando à nossa história, o Império Islâmico, ele vai se transformar num grande império. Qual que vai ser o nosso grande problema aí? Vai chegar um momento que Maomé vai morrer, né? Quando essa religião estiver consolidada, já estiver amplamente difundida pelo Oriente Médio, pelo Norte da África. E aí vai ter uma discussão sobre para onde, quem vai ser o sucessor dele. O Maomé não deixou muito claro quem que ele queria que fosse. Dois grupos, em 632, quando ele morre, dois grupos vão surgir propondo duas escolhas. A primeira escolha, a gente chama esse primeiro grupo de grupo xiita, é o grupo que quer seguir as ideias do Abu Bakr, tá? Como que vai acontecer? Deu uma cortadinha aí, porque as palavras que vão vir agora é difícil, tá? Talvez fique difícil lembrar os nomes. Muitas vezes vocês... Eu pausei mesmo o vídeo depois. Muitas vezes vocês veem o jornal e não entendem o que significam as palavras. Professor, eu não sei... Eu ouço lá os caras falarem islâmicos, Irã, iraniano, sunita, xiita, Estado Islâmico, ISIS, Al-Qaeda, Al Jazeera, Boko Haram. Eu não sei o que é nada disso, professor. Eu fico perdido quando eu vejo o jornal. Esse é um problema que vocês, crianças, têm. Imagina os adultos não estudaram isso na escola, é pior ainda, tá? Mas então eu vou explicar para vocês, vocês não vão se perder com nomes, tá? A gente vai, quando Maomé morre, os islâmicos vão se dividir em dois grupos. Não é difícil a gente imaginar uma religião se dividindo em dois grupos. A gente é cristão, a gente sabe que o cristianismo ele se separa em católicos e protestantes, né? E aí dentro dos protestantes existem várias subdivisões, presbiterianos, congregacionistas, né? Ministros, enfim, existem várias religiões, sub-religiões. Então não é diferente com os islâmicos, eles se dividem em dois grupos, né? Quando Maomé morre, algumas pessoas, a maioria das pessoas, elas querem que quem assuma, quem continue a pregação, quem continue o domínio, quem continue sendo o líder da religião, seja o ancião, um homem mais velho, que era da família dele, era pai de uma das mulheres dele, né? Não era da família dele, era um sogro dele, era um ancião muito importante. A gente tem que imaginar que a igreja islâmica nesse período ela era um grupo de homens, e esse grupo ele estava dividido. Parte queria ficar com o cara mais velho, que era mais, né, sábio, estava próximo dele, né, era poderoso, o Abu Bakr, né? Então as pessoas queriam que o Abu Bakr ele fosse o próximo líder da religião islâmica. 85% hoje dos islâmicos são sunitas, porque eles queriam que o Abu Bakr fosse o líder, né? E eles não conseguem, tá? Só para dizer, quando o Maomé morre, quem assume esse domínio da igreja, quem comanda a igreja islâmica, é o genro dele, que também era primo dele, tá? O Ali, tá? Ele é mais jovem, é como se fosse uma passagem de sangue, né? Para uma pessoa mais jovem, para um herdeiro, para um príncipe, como se fosse assim, alguém, né? Com uma ligação sanguínea. 15% dos islâmicos hoje são xiitas.
Xiita quer dizer o amigo de Ali, né? Então, os xiitas, hoje, eles são 15%, são um grupo bem poderoso, um grupo bem rico dos islâmicos. Os sunitas são um grupo mais pobre, um grupo menos poderoso, tá? Na época, os xiitas eram mais poderosos, eles ficaram no domínio e eles comandaram ali do Oriente Médio o que era o Império Islâmico, né? O Império Islâmico ele vai ter a capital em Medina e também em Meca. Porque Meca é uma cidade sagrada onde há uma pedra chamada Kaaba, né? Na tradução para o nosso idioma seria Pedra Negra, que é uma pedra que, segundo a história, teria sido construída por Adão, destruída no dilúvio e reconstruída por Abraão. Então notem que os personagens da religião deles são os mesmos personagens da religião nossa e são os mesmos personagens da religião dos judeus, tá? As três religiões, elas são religiões que a gente chama de co-irmãs, ou então religiões primas, são próximas, né? Acreditam nas mesmas figuras, no mesmo Deus. A diferença vai variar aí, né? Pouca coisa na questão de diretrizes teológicas, tá? Assim falando, diretrizes da fé. Bem, o que eu quero que vocês entendam aqui é saber a diferenciação desses dois grupos, sunitas e xiitas. Muitas guerras vão surgir depois entre esses grupos que têm opiniões divergentes. O grupo que venceu na época de 632 e teve o seu líder ali como seguidor são os xiitas. Hoje eles são minoria, tá? Você vai encontrar xiitas principalmente no Irã, você vai encontrar xiitas no Bahrein, você vai encontrar xiitas no Iêmen. São países que têm ali, e um pouquinho no Iraque, são países que têm uma população xiita. Todo o resto do Oriente Médio é sunita, 85% em média da população é sunita, né? Então, a Arábia Saudita, Afeganistão, Kuwait, todos os países restantes aí do Oriente Médio são sunitas, tá? O Império dos Islâmicos, ele vai ter essa capital, onde hoje é a Arábia Saudita, na cidade de Meca e Medina. Eu quero que vocês entendam que ela é muito próxima de Jerusalém. Meca e Medina é muito próxima de Jerusalém. É uma distância como de Prudente para Bauru. Menos que Prudente para Bauru. Sei lá, de Prudente para... Que cidade que tem perto aqui de 20, 50 quilômetros de distância? Bem, então, muitos conflitos religiosos vão acontecer ao longo dos milhares de anos nesse território por questões religiosas. Hoje, as guerras do Oriente Médio têm um motivo mais profundo do que religião. Se você for pegar dos 10 principais fontes de petróleo do mundo, 5 países desses são do Oriente Médio, né? A maior fonte de petróleo do mundo é a Venezuela, que a gente conhece, nosso vizinho aqui de cima, mas em segundo lugar está o Oriente Médio, em terceiro lugar está o Irã, depois vem o Iraque, depois vem o Afeganistão, você tem a Rússia, você tem os Estados Unidos e você vai ter o Kuwait. Então, os países do Oriente Médio são ricos em petróleo, que a gente sabe que é um dos bens mais valiosos do mundo hoje. Muitos dos conflitos do Oriente Médio não são hoje religiosos, são por causa de petróleo, são por zonas de domínio, são por rotas comerciais, rotas marítimas, rotas aéreas. Por isso que eles estão sempre derrubando um avião, estão sempre tacando bomba em algum navio, porque eles estão ali brigando por dinheiro também, não é só por religião hoje, tá? Bem, naquela época, em 632, quem ganhou foram os xiitas, os sunitas foram para outras localidades ali, que são esses outros países que eu falei para você, principalmente ali o Kuwait, o Iêmen. Inclusive o Iêmen, para quem está acompanhando o jornal hoje em dia, o Iêmen está em guerra. Então, se você está em casa achando que a sua vida está horrível porque você está em casa vendo todo mundo brigar por política no Facebook, imagina no Iêmen que o pessoal, além de ter tudo isso, ainda está tendo uma guerra civil. Ninguém parou de ir para a guerra dar tiro nos outros por causa do coronavírus. Está tendo guerra no Iêmen ainda, mesmo com o coronavírus, tá? Naquela época, em 632, o Império Islâmico vai também com Ali, né, que é o sucessor do Maomé, vai se expandir, vai virar um grande império, vai se desenvolver culturalmente em diversas áreas.
Então eles vão para a China, eles vão para a Índia, eles vão para a Europa e eles vão ter contato com ciência, com tecnologia, o papel chinês, eles vão ter contato com a bússola, que também é uma coisa lá das Índias. Eles vão navegação, eles vão desenvolver estudos em matemática. Se você for ver hoje, muito do que você vai aprender na escola, trigonometria, álgebra, arquitetura, é tudo criado pelos islâmicos nesse período, né? Eles vão desenvolver vastas pesquisas em medicina, que era uma coisa que na Europa não tinha. A Igreja Católica dizia que era pecado você estudar o corpo humano, porque o corpo humano era sagrado, foi feito por Deus. Então por que você vai estudar uma coisa divina, se é Deus que fez? Ela falava a mesma coisa sobre estudar a natureza, sobre estudar os mares, sobre estudar o vento, sobre estudar o céu. E os árabes não. A religião do islamismo, ela prega você obter conhecimento. Então eles vão usar as rotas comerciais para conhecer sobre medicina, para conhecer sobre astrologia, para conhecer sobre as tecnologias que existem, principalmente sobre navegação, porque era o modo como eles faziam o comércio deles. Né? Se você for ver hoje no Brasil, o principal hospital do Brasil, os principais hospitais do Brasil são os hospitais sírio-libaneses. Né? Se você for ver, Síria e Líbano são 2 países do Oriente Médio, porque essa região do Oriente Médio ela vai investir muito em pesquisa durante milhares de anos para entender o corpo humano e a medicina, enquanto a Europa não está nem aí com isso. A Europa não está estudando meio ambiente, a Europa não está estudando nenhum campo da filosofia, literatura. Eles não desenvolvem isso na Europa durante toda a Idade Média. Enquanto isso, na Arábia e lá no Império Bizantino, que a gente já estudou também, vai estar tendo uma produção desse tipo de ciências. Tá? Agricultura. Hoje no Brasil, muito do que a gente estuda sobre agricultura, aqui na nossa região, uma região que estuda muito agricultura, vem do Oriente Médio, porque a nossa terra, o nosso clima seco, quente, é muito mais próximo do que é o Oriente Médio, do que a Europa, por exemplo, que faz frio a maioria do ano, que neva. A gente não tem nada a ver com a Europa, com os Estados Unidos. Então, a nossa tecnologia de agricultura ela é muito mais próxima da tecnologia que os árabes aplicam hoje lá do que dos outros grandes centros culturais. Não é à toa que a gente produz alimento para metade do mundo, tá? Bússola, astrolábio, calendário, tudo isso são coisas que eles vão desenvolver assim muito antes dos europeus e que a gente usa hoje. O nosso alfabeto vem desse pedaço do mundo, porque enquanto na Europa ninguém fazia conta, ninguém escrevia além dos padres, esses caras lá no Oriente Médio vão estar estudando. Grandes gênios, grandes pensadores surgem nesse período, nessa região, tá bom? Era isso que eu queria que vocês entendessem sobre a religião e sobre o grande império, me desculpem, sobre o grande império dos islâmicos, tá bom? Questões para vocês fazerem, eu quero que vocês pesquisem o vocabulário, o significado de todas aquelas palavras que eu coloquei lá. Eu quero que vocês assistam o filme Abby, a Estranha, que vai contar a história de uma menina que vai para a Argentina e conhece as características desse povo islâmico e vai começar a praticar o islamismo lá, né? Eu não sei se eu expliquei para vocês sobre o jihad. Jihad é um pensamento islâmico de difusão dessa religião. Então, o jihad diz que um bom islâmico ele tem que ser um bom pai, ele tem que amar sua família, ele tem que prover, ele tem que ser honesto, tem que ser justo, tem que ser igual, mas ele também tem que, sempre que puder, propagar a fé do islamismo para as pessoas. Algumas pessoas entendem propagar a fé do islamismo como desenvolver conhecimento, como eles desenvolveram. Algumas pessoas entendem o jihad como o aumento da população. Hoje, a população islâmica ela aumenta numa taxa de 15%, 20% ao ano em alguns países, porque o cara pode casar com várias mulheres, pode ter vários filhos, na medida que aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum a média da família ser de 2, 3 filhos. Então, a taxa de crescimento populacional dos cristãos, ela está crescendo numa taxa de 2, 3%, enquanto a deles está a 20%. Né? Hoje existem 1 bilhão e 600 milhões de cristãos, juntando protestantes e católicos. E existe mais ou menos 1,5 bilhão de islâmicos. Né? Então, daqui uns 20, 30, 50 anos, é totalmente provável que a população de islâmicos supere a população
de cristãos no mundo, e isso é o que o jihad prega. Uma outra coisa que eles interpretam também, que aí os jihadistas mais extremos vão interpretar que essa propagação da palavra, ela tem que ser feita à força, imposta, e aí você vai ter o Estado Islâmico, que hoje é crescente no norte do Oriente Médio, na Síria, no Líbano, são sunitas. Então é bom separar isso. O Estado Islâmico, o ISIS, que a gente ouve falar na TV, eles são sunitas, tá? São dessa maioria da população dos islâmicos. É uma maioria pobre, não é uma maioria rica, não é uma maioria instruída, não é uma maioria que foi para escolas de qualidade ou que viveu em lugares ricos e bem tratados. É uma maioria pobre que quer pregar a força, que quer obrigar um território a ser ali um território de domínio de uma religião sem abrir para outras religiões, né? Mas não são todos os islâmicos que são assim. Se você pegar uma porcentagem, você vai ter 0,03% dos islâmicos são esses caras extremistas violentos, né? A maioria dos islâmicos são pessoas como nós, que vivem, têm suas famílias, criam seus filhos, vão para a igreja final de semana, tá? Há no mundo hoje um grande preconceito para com os islâmicos baseado nessas notícias de jornais, de guerra, conflito e tal. Mas se você for pegar a porcentagem de militares americanos no exército americano, que o exército americano manda todos os dias para o Oriente Médio para matar esses árabes, você tem uma porcentagem muito maior de cristãos indo para lá matar árabe do que de árabes se matando. Porque os americanos são a maioria, o exército americano é muito grande, tem tecnologia, tem arma, tem força e tá lá nesses lugares, né? A gente tem em 2003 a guerra dos Estados Unidos contra o Afeganistão, a gente tem em 2001 a invasão do Iraque, você tem aí agora os conflitos com o Irã, hoje está tendo guerra no Iêmen e a gente sabe que parte das tropas americanas estão ali também. Então ali é uma zona de conflito que tem muito dos americanos nessa região, que, né, fazendo o que interessa a eles nessa região, que é uma região rica em petróleo, uma região de tráfico, como eu já falei, tá bom? Tem casos, falando agora das atividades, na questão 4 do livro, você tem ali uma charge muito legal, e você tem um texto que fala que hoje, em 2009 o texto, hoje é proibido, por exemplo, na Europa, na Espanha, se construir um templo islâmico. É crime, não pode, é proibido. Então os islâmicos têm que rezar na rua, né? Na França, há pouco tempo atrás, se estava discutindo se proibir as mulheres de usar burca na França. Então tem essa discussão. Para os meninos que gostam de futebol, vocês sabem, hoje na Europa, grande parte da população é islâmica. Você vê no futebol, por exemplo, o Ozil, o Benzema, os grandes craques da Europa, ou a gente tem o Salah, que o cara comemora em direção à Meca, fazendo uma oração que é típica do islamismo, tá? Então os islâmicos, principalmente com esse negócio de se refugiar, eles estão indo em massa para a Europa. A Europa hoje é uma Europa basicamente islâmica, daqui a pouco metade da população da Europa vai ser islâmica. Então muito dos conflitos, das discussões que existem hoje é assim, como aceitar esse islâmico no seu país, como aderir a essa cultura deles, né? Uma coisa que vocês podiam pensar em como resolver, né? Já que vocês são as gerações do futuro, essa questão vai ficar para vocês. No texto tá ali, ó, mostrando uma charge das igrejas, dos grandes construções católicas barrando uma mesquita, né? E aí tem lá embaixo, ó, que atitude cada vez mais frequente na Europa pode ser indicada na charge. É essa atitude, né, de você ser contrário a religiões distintas da sua, né? Depois eu quero que vocês respondam as outras questões lá. Eu quero que vocês façam a 1, a 2 e a 4, a 3 não precisa fazer, que a Deise pede para você criar um textinho com essas palavras, tá? Eu quero que vocês traduzam as palavras que eu deixei na lista aí para vocês, tá bom? Leiam os textos, tá? Semana que vem vocês vão estar podendo pegar o livro para ficar mais fácil para vocês estudarem. Tem dúvida? Pode me procurar nos horários corretos. Não esqueça de grifar o que você não sabe, escrever lá embaixo o resultado. Procure seu pai, procure sua mãe, entra na internet, pode usar o celular, pode usar o dicionário, pode usar o livro. Vocês não têm desculpa para não estudar, tá bom? Eu tô aqui qualquer coisa que vocês quiserem, eu vou estar gravando outros vídeos nas próximas semanas. Um grande abraço a todos, cuidem-se, tá? E estudem. Um beijo.